Isaías 43 e 13. Todos encontraram? Digo amém. Diz-nos assim: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vou ler na edição Revista Corrigida. Ainda que antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Agora, com toda a sua igreja, olha para o telão e diga assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Diga amém e tome o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, esse versículo é uma declaração poderosa da soberania absoluta de Deus. O Senhor começa dizendo: antes que houvesse dia, eu sou. Ele não diz eu fui ou eu serei. Ele diz eu sou. Esta é a palavra que ele nos mostra aqui. E eu acho lindo porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 36, que por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele glória eternamente. Ou seja, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Ainda mais, está escrito lá no Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 13, ele dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, ele faz essa declaração em Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 13, dizendo: olha, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma declaração que ele faz para o seu povo Israel, porque você vê um subtítulo aqui no capítulo 43 dizendo: só Deus resgata Israel. E aqui diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, Deus estava declarando o seu amor para com a nação de Israel. Por isso, esse versículo 13 que nós lemos. Mas eu gostaria de dividir esse versículo em três partes: a parte A, a parte B e a parte C. A parte A do versículo 13 está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Essa é a parte A. A parte B: e ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. E a parte C: operando eu, quem impedirá? Primeira parte: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isso prova que Deus é eterno, que Deus subsiste para sempre,
Por isso que está escrito Hebreus 13:8, Jesus se declarando e dizendo: olha, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por quê? Porque Jesus é eterno. Jesus é eterno. Eu me lembro uma certa feita que Jesus falava aos judeus e ele dizia: olha, vocês estão vangloriando aí acerca de Abraão. Olha, antes de Abraão, eu sou antes de Abraão. Por quê? Porque ele estava lá no princípio com o Pai. Por isso essa declaração, ele dizendo: olha, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Gente, isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque antes que o sol nascesse, a primeira vez, na primavera, antes que o sol nascesse, Deus já existia. Antes que o sol nascesse, Deus já era Deus. Uma declaração maravilhosa. E às vezes nós achamos que para Deus tem coisas tão difíceis que Deus não pode fazer. Irmão, Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele fez as montanhas, Deus fez tudo. Eu gosto muito de uma declaração que Jó faz no capítulo 37 e o verso 5 do livro de Jó, quando ele diz: olha, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente e faz grandes coisas que nós não compreendemos. Por que isso? Porque antes que houvesse dia, Deus disse: eu sou. Antes que houvesse dia. Olha para cá, antes do seu problema existir, já existe Deus. Antes de você entrar numa luta, você não pode esquecer, antes da luta, antecede essa luta, o meu Deus, Ele já está no princípio. Irmão, Deus sabe de tudo quanto a gente vai passar. Pastor, mas por que Deus permite, se Ele sabe de tudo? É para provar a nossa fé e a nossa dependência para com Ele. Mas no final, eu sempre digo aqui, com Deus há sempre um final feliz. Com Deus há sempre um final feliz. Então eu fiquei maravilhado meditando sobre esse tema aqui, porque Deus é pré-existente. Que é isso, pastor? Deus é pré-existente. Deus não se limita ao tempo. Deus não se limita ao tempo. Às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é outro. Por isso que a Bíblia determina lá em Eclesiastes, capítulo de número 13, que para todas as coisas há o quê? Um tempo. Mas é no meu tempo? Não, é no tempo de Deus, o Kairos. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. E aí diz que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Aí você não quer viver o tempo do choro, das lágrimas, da provação. Você não quer viver, mas esse tempo já foi determinado pelo próprio Deus. Tempo de rir, tempo de chorar, o tempo de lamentar, de plantear, está tudo aí. Eclesiastes capítulo 13. Tem até o tempo de morrer, meu filho. Eu já peguei a senha. Também você já pegou. Pode ser que você está mais no final da fila do que eu. Pode ser que eu vou na frente. Ou pode acontecer o inverso também. Tá? Pode acontecer o inverso, mas eu já peguei a senha. E a cada dia essa fila se aproxima de mim. Eu tento correr, mas não tem jeito. Eu tento correr para trás, mas não tem jeito. Alguém está atrás de mim e diz: opa, aqui não, meu filho, não tem saída, vai para frente. Eu já peguei a senha. Por quê? Porque há tempo de nascer.
e há tempo de morrer. Todavia, essa declaração que Deus faz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele diz, eu sou. Gente, isso aqui, se a gente pudesse... Você lembra quando Deus se manifestou a Moisés para libertar o seu povo lá do Egito? Moisés queria uma carta muito poderosa. Ele disse, Senhor, se Faraó me perguntar lá, quem mandou você tirar esse povo? O que eu vou dizer para ele? Diz que o eu sou te enviou a voz. Diga para ele, o eu sou. Mas quem eu sou? É o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele cujo braço está em direção ao nosso favor, para nos abençoar, para nos dar graça, para nos dar vitória. O eu sou está conosco. Aí Moisés chega lá, mas quem te enviou? O eu sou. Mas quem é ele? Aquele que fez céu, terra, mar, que por todas as coisas existem. Olha, ele é dono de tudo. Faraó não acreditou. Praga neles, até acreditar e liberar o povo. Foram 12. Sabe por quê, irmão? Porque, ou 10, né? Porque eu estou aumentando. Porque, infelizmente, não acreditou naquilo que Deus estava falando. O eu sou. Então, ele é antes de tudo. Diga assim, Deus é antes de tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Primeiro e o derradeiro. Por isso que Jesus falou, se alguém ouvir a minha voz, a minha palavra, e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas ele diz, mas a palavra que eu vos tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Por isso que Deus deixa o povo à vontade. Pode pecar à vontade. Aí eu quero matar, pode matar. Aí eu quero roubar, pode roubar. Aí eu quero fumar droga, pode fumar droga. Aí eu quero ingerir álcool, pode fazer o que você quer. Você só não pode entrar no céu. Isso você não pode. Você pode fazer o que você quiser fazer. Quer fazer coisas às escondidas? Pode fazer. Quer pecar? Pode pecar, mas você não vai entrar no céu com Jesus. Sabe por quê? Porque para entrar lá tem que nascer de novo, e tem que ter um encontro com este, que é antes de tudo. Antes de tudo, ele é Deus. Antes que o mundo formasse, Deus já existia. E Jesus também. Por isso que diz que todas as coisas foram feitas por Ele. E ali isso é uma referência a Cristo. E por Ele, nenhuma das coisas se fez. Foi tudo por Ele. Deus estava em Cristo, até reconciliando o mundo que estava no pecado. Então, antes que houvesse dia, eu sou. Qual é a segunda parte? E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Eu gosto de uma palavra que nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 10, e o verso de número 31, que diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por isso que ele diz, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, está escrito, a mim pertence a vingança e a retribuição. A ele pertence a vingança e a retribuição. Ele vai retribuir a cada um segundo a sua obra. Então não tem escapatória. No dia do tribunal de Cristo, não tem escapatória. Só vai receber galardão aqueles que o fizeram, aqueles que trabalharam para a obra. Por isso que quando você faz um ato assim voluntário, como as irmãs fizeram aí,
tem galardão para você. Quando você contribui, tem galardão. Quando você entrega uma oferta, quando você dá uma cesta básica para alguém. A igreja não é salva através das obras, mas a igreja salva, ela pratica boas obras. Você não é salvo por causa das obras. Paulo diz lá, Efésios 2:8, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Verso 9, diz no verso 8 que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé, não vem das obras. O verso 9 diz, mas o verso 8 diz, pela graça sois salvo, mediante o que? A fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Mas o crente salvo, ele pratica boas obras. E isso vai valer muito no dia do arrebatamento da igreja. Porque após vai ter o tribunal de Cristo, aonde a igreja será galardoada. E quem não passar por esse tribunal, é melhor passar, viu? Porque se não passar pelo tribunal de Cristo, e esse tribunal não é para julgar ações, é para julgar obras. Porque o que passar por esse tribunal já estará salvo. É para receber galardão, prêmio, recompensa. Agora, quem não passar por esse tribunal, vai passar pelo outro. Do Apocalipse lá, capítulo 20, 21. E aí é terrível, porque aí é o tribunal do trono branco, aonde ninguém será achado escrito no livro da vida. E todos que não estiverem o nome escrito no livro da vida serão lançados no inferno. Eu vou ser mais preciso, nem no inferno é no lago de fogo, porque até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Terrível. Então, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por isso ele diz, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Romanos capítulo 12, verso 9, diz, minha é a vingança, eu te recompensarei, diz o Senhor. De repente você está querendo se vingar de alguém que te fez mal. De repente você está querendo, alguém arquitetou algum mal contra a minha vida, eu vou dar forte. Não dê não, meu irmão. Deixa. A vingança pertence a Deus. Ele diz, minha é a vingança, eu te recompensarei, diz o Senhor. Jogaram Daniel na cova dos leões, sim ou não? Antes de Daniel cair na cova, quem estava lá? Deus. Sabe por quê? Porque se Deus não estivesse antes de Daniel cair lá na cova, os leões tinham devorado ele totalmente. Até os ossos teriam comido. Mas antes de Daniel cair lá na cova dos leões, Deus entrou e fechou a boca dos leões. A boca dos leões ficaram cerrada a noite inteira, irmão. Não podia fazer nada com Daniel. Cerrou a boca, travou. Sabe o que é isso? É o nosso Deus. Ele diz, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Pegaram aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, jogaram lá na fornalha de fogo ardente. Quem chegou primeiro na fornalha? Os 3? Não. Sabe por quê? Porque se jogassem os 3 jovens lá, e Deus não estivesse lá antes, eles teriam morrido. Você nunca leu o texto? Você nunca observou que aqueles homens que pegaram Daniel, pegaram os 3 jovens, jogaram lá, só de eles chegarem lá para jogar, eles morreram queimados? Tamanho era o aquecimento daquele lugar. Foi aquecido 7 vezes mais, como antes. Só aqueles homens morreram. Aí, quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, quem chegou lá primeiro? Deus. Tem gente que diz, Jesus é o 4º homem da fornalha. Ele não é o 4º. Ele é o primeiro. Sabe por quê, irmão? Se ele não chegasse lá primeiro, os 3 jovens teriam morrido, queimados. Ele não é o 4º, ele é o primeiro.
Ah, mas está escrito quarto. Quem usou essa expressão foi o próprio rei Nabucodonosor. Ele diz, olha, não lançaram 3 na fornalha e eu estou vendo 4. E a semelhança do quarto homem é como que os filhos de deuses, dos deuses, ele que falou que é, mas ele não é o quarto, ele é o primeiro, aleluia. Ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último. Porque se ele fosse o quarto, quando jogasse o jovem lá, não, irmão, só o calor matou os homens que os jogaram. Agora imagine como é que estava aquecida aquela fornalha. Então ele não é o quarto, ele é o primeiro. Diga assim, ele é o primeiro. Você está sofrendo, mas ele é o primeiro, ele está te vendo. Você está passando por essa prova, ele não é o quarto, ele é o primeiro a saber, a te compreender. E não adianta a gente perguntar, por que, Senhor, eu estou passando por isso? Olha aí, Daniel era fiel? Era. Por causa da sua fidelidade, ele foi lançado na cova dos leões. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não eram fiéis? Eram fiéis, mas por causa da fidelidade deles, eles foram lançados no lago de fogo. Olha para cá, meu irmão, ou na fornalha de fogo ardente. Olha para cá, não é porque você é fiel que Deus não vai te submeter a passar por provações, por luta, por aflições. Não. Ele está provando a sua fé, mas não esqueça, ele sempre chega primeiro nessa luta, ele sempre chega primeiro nesta provação. Pode procurar, que você vai ver ele primeiro. Isso aqui é extraordinário. É interessante que quando pegaram Daniel, jogaram, ele chegou primeiro. Quando pegaram aqueles 3 jovens e jogaram lá na fornalha, ele chegou primeiro. Ele sempre chega primeiro. Quando você acha que não tem mais saída, ele chega e diz, meu filho, a saída é para cima, olha para cá, olha, você não está me vendo, você não está me sentindo, porque tem hora que você não vê, mas você tem que sentir que ele está com você, que ele não vai te abandonar, que ele não vai te deixar. Então, vê Deus, irmão, porque ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos, disse ele. E a terceira parte, para mim, finalizar e já chamar os músicos para cá, qual é a primeira parte? Ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Segunda parte, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E a terceira, diga assim comigo, operando eu, diga, operando eu, quem impedirá? Irmãos, quando Deus opera, ninguém pode impedir. Quando Deus opera, ninguém pode impedir. Por isso que eu gosto muito o Salmo 46, os versos 7 ao 11. É extraordinário, porque esse salmo diz que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí diz assim o verso seguinte até o verso 11. Olha o que diz. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Aí vem aquele lindo versículo. O que ele faz? Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e corta a lança. E ainda mais, lança os carros no fogo. Aí o verso seguinte. O Senhor dos exércitos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E aí fecha-se as cortinas do Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Quando você vê uma declaração de Jó, no capítulo 42 do livro de Jó, e o verso de número 2, isso é extraordinário. Ele diz, bem sei eu que tudo podes. O teu Deus pode tudo, meu irmão.
Ele abre porta aonde não existe porta. Ele abre a porta e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Ele faz, ele cura, ele opera milagre, ele realiza maravilhas. Ele põe na luta, mas ele mesmo tira da luta. Esse é o nosso Deus. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos, tem uma tradução que diz, e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Oh, irmão, Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida. Mas pastor, por que eu estou passando por essa turbulência? Isso é prova, mas a prova não dura a vida toda. A prova é um período de tempo, é Deus nos preparando, nos moldando, moldando o nosso caráter, moldando o nosso coração, tirando algumas coisas ruins de nós. Pastor, mas a provação faz isso? Faz. É Deus moldando o nosso caráter. É Deus forjando o nosso caráter. É Deus tirando de nós algumas coisas que Ele não se agrada. E aí, através da provação, por quê? Você lembra de Jó? Eu citei essa declaração de Jó aqui. Ele dizendo, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos, dos seus pensamentos pode ser impedido. Sabe o que Jó entendeu aqui? Ele diz, poxa, eu passei por tudo isso, mas agora eu estou entendendo. Porque você vê durante os capítulos do livro de Jó, algum momento Jó questiona. Esse negócio de falar que Jó não questionou, ele questionou. Ele chega a dizer, Senhor, me coloca na balança e saberá Deus que eu sou fiel. Ainda mais quando vieram os amigos, né, e acusaram Jó de pecado. Eu disse, poxa, mas eu não estou em pecado. Mas por que eu estou passando por tudo isso? Jó não entendeu. Mas no capítulo 38, quando Deus se manifesta a Jó, em um redemoinho, você vai ver no livro de Jó. E aí, ele diz, Senhor, eu falava como um tolo, mas agora eu me calei. Agora o Senhor vai falando, Senhor, e eu só quero ouvir. E aí Deus começa a dizer, onde você estava, Jó, quando eu criei a terra? Onde você estava, Jó, quando eu criei o mar? Aonde você estava, Jó? E aí ele só foi ouvindo, Jó foi entendendo. E aí nesse capítulo 42, e o verso de número 2, ele diz, não, bem sei que tudo podes. O Senhor pode provar o cristão na hora que o Senhor quiser. O Senhor pode colocar a gente na prova para buscar de nós a fidelidade, se a gente vai ser fiel até o final. Ele entendeu. E aí, eu sempre digo que com Deus há sempre um final feliz. O que aconteceu? Pode vir para cá os músicos. A Bíblia diz assim, irmão, que Deus virou o cativeiro de Jó. Está lá no capítulo 42 e o verso 10. Deus fez o quê? Virou o cativeiro de Jó. Você acredita que Deus pode virar o teu cativeiro hoje? Porque Ele está dizendo para você, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir o agir de Deus na sua vida? Quem vai impedir? Se eu fosse dar testemunho essa semana, eu poderia dar testemunho essa semana. Né, irmã Verônica? Eu poderia dar testemunho essa semana, que quando Deus age, ninguém pode impedir. Às vezes não é para você, mas quando você clama, você se humilha, você invoca, você acredita, você crê. Às vezes o negócio está travado. Mas o mesmo Deus que trava é o mesmo Deus que destrava. E diz, chega, eu não vou mais deixar o meu filho no sofrimento. Chega, chega. E aí a mão de Deus, irmão, ó, no estalo de dedo, do dia para a noite, Deus muda tudo. Deus muda tudo. A Bíblia diz lá no Salmo 30. E o verso 5, ou 31:5. Diz assim, o choro pode durar uma noite, 30
e o verso 5. O choro pode durar uma noite. Noite aí está falando de um período de tempo, não é uma noite de 12 horas. Não. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não. Crônio e o Kairos é diferente. Só que tem uma coisa: quando chega a hora de Deus te honrar, de Deus se levantar das cinzas, como fez com Jó. Jó estava sentado das cinzas, irmão, leproso. Onde foi a lepra? Deus o curou, ressarciu tudo em dobro. As meninas eram feias, Thaís, não arrumava casamento, está escrito lá. Aí Deus diz: ah, é feia, agora não vai faltar pretendente. Fizeram fila, porque diz: além de eu casar com a filha do homem mais rico, essas donzelas aí é muito bonita. Fizeram fila para casar com as filhas de Jó. Está escrito que foram as donzelas mais lindas do Oriente. Equivale a dizer que as primeiras nem conseguiram casamento, era muito feia, irmão. Ficava na festa lá com os irmãos só, mas não conseguia nada mais do que isso. Era feia. Aí Deus: ah, tá bom, já que eu te abençoo, agora só a mulher que permaneceu a mesma, né, irmão? Alguém diz: pastor, que tribulação, né? Fique em pé. Coisa nada, irmão, né? Só a mulher continua a mesma mulher, mas agora convertida, irmão. Porque mulher é o seguinte: faltou as coisas em casa, acabou tudo, perdeu os filhos, a mulher abre a boca mesmo. Isso é normal, irmão. É normal, isso é normal. Aí Deus resgatou ela, porque ela estava meio descompensada, ela estava meio doida. Jó disse: você está doida, mulher, você está doida. Mas aí a mão de Deus chegou lá e mudou a história. Fique em pé, nós vamos cantar um louvor para Deus e vamos terminar o nosso culto chuvoso, né? O nosso culto da noite de chuva. Mas você vai sair daqui com essa palavra e você vai sonhar com ela. Deus vai continuar falando no teu coração. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá?